O quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, o que está acontecendo aqui? João ele voltou no passado de novo para ver o que aconteceu. E Yahushua veio, derrotou Satanás, e Satanás que estava nos lugares celestiais, ele foi arrebatado aqui para a terra. E com isso, ele teve o conhecimento para passar para o homem, como que vai ser mais explicado à frente. E abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Quer dizer o quê? Quando Yahushua veio aqui na Terra, ele derrotou Satanás. Então significava que o homem estava liberto dos demônios. Mas o que aconteceu? O homem ele escolheu a mentira ao invés da verdade. E como o homem estava na mentira, Satanás pôde voltar de volta para a terra, pôde voltar de volta para o homem. E como o homem falava, ele era como o poço do abismo. A fumaça que saía dele, ou as palavras, as vozes, orações, eram palavras tóxicas, basicamente isso. E por isso que fala, abriu o poço do abismo, a boca, e subiu fumaça do poço. Então da sua boca começou a sair enxofre, demônio, como a fumaça de uma grande fornalha. Ou seja, o que estava dentro da pessoa, aquele fogo, não era o Espírito Santo e nem a palavra do Eterno, mas era o próprio demônio tacando fogo aqui no mundo. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Quer dizer o quê? O sol é a palavra do Eterno. Como os demônios agora estavam dando entendimento para o homem estava com o entendimento escurecido. Significava que aquilo que ele sabia da interpretação da teologia era mentira. E o ar, que é os demônios também, eles estavam escurecendo aquela alma. Porque a questão é o seguinte: a palavra diz que você precisa obedecer para ser salvo. Os poços do abismo, ou os homens do púlpito, falou que é impossível o homem parar de pecar. Então, se o homem não consegue parar de pecar, logo a salvação para ele não existe. Porque se pecado não entra no céu, significa que automaticamente você precisa parar de pecar. Mas se o homem do púlpito está falando que você não consegue, então a salvação não existe para você. Esse é o poço do abismo, esse é o ar escurecido, esse é o enxofre. E da fumaça vieram gafanhotos, ou seja, das palavras vieram os demônios, sobre a terra, sobre as pessoas. E foi-lhes dado poder, força no caso, como o poder que tem os escorpiões da terra. Então os escorpiões da terra estavam envenenando aquelas pessoas, estavam matando elas de pouco em pouco. O que acontece com um escorpião? Ele é pequeno, e a arma dele fica atrás. Então significa que a pessoa não consegue ver a armadilha atrás do escorpião. Então o escorpião injeta o veneno ali e a pessoa não morre instantânea. Significa que demanda um tempo para depois a pessoa morrer. Isso você pode ver no documentário muito simples. Pessoas que morrem por picada de escorpião. A cauda tá ali atrás, pica, passa um tempo e depois a carne tá morta ali. Então quer dizer o quê? Que o demônio, ele lançava um veneno dentro da pessoa e aquele veneno ia matando ela espiritualmente ao longo do tempo, até que ela morria de fato na carne e depois aparecia no lago de fogo. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra. Ou seja, o dano da erva da terra está querendo dizer que eles não vão fazer dano a si próprio, a erva e aos demônios, nem a árvore alguma, as pessoas que têm a palavra, nem a verdura alguma, as pessoas que estão dando frutos, não como o Eterno quer, mas estão, nem a árvore alguma, pessoas que têm a palavra, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal do Eterno, o entendimento do Eterno. Isso quer dizer o quê? O demônio, ele não ia enganar o próprio demônio, porque o demônio sabe a verdade, está vendo. O demônio também não ia conseguir enganar aquelas pessoas que estavam lendo em casa as escrituras. E nem tampouco ia conseguir enganar tanto aquelas pessoas que tinham a palavra. Mas aqueles que não tinham o entendimento, esses sim eram danificados. Que quer dizer o quê? Muitas pessoas liam as escrituras em casa, mas não conseguiam entender com perfeição. Basicamente isso. Esses não sofriam danos porque o Eterno estava vendo o foco deles. Basicamente, esses daí foram os crentes da misericórdia, por isso que foram levados. Agora, os que não têm o sinal do Eterno é os que participam da congregação, da política, escola, várias coisas inúteis, de que nem sequer parava para obedecer a palavra do Eterno. Simplesmente se consagrava a santo só porque participava de algum grupo, sendo que esse grupo não estava fazendo nada por aquela pessoa. Ou como os dizimistas, né? Acham que estão fazendo uma obra gigantesca só porque está dando R$ 2 para alguém. E foi-lhes permitidos, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião, quando fere ao homem. Então você está vendo que é por 5 meses, quer dizer que demorou um tempo para o demônio matar aquela pessoa. Isso quer dizer o quê? De várias formas, né? Isso tudo aqui vocês vão ver fisicamente acontecer, não tô falando que vai vir uma estrela do céu, né? Lembrando que estrela é anjo, então de certa forma você vai ver eles cair aqui na Terra, esses escorpiões também. Mas aqui quer dizer o quê? A pessoa, ela sabe que o fim do mundo acabou, e ela tá ouvindo esse canal.
Então ela vai ficar naquela tormenta até nascer de novo. Vai ficar naquele medo de que a qualquer momento a porta pode abrir ali e o demônio entrar. Vai ficar naquela tormenta de que vai dormir e ter um sonho. Vai ter aquela tormenta de tipo, meu, é eterno, o que eu tô fazendo aqui? Então essa é a tormenta que a pessoa vai passar. E uma delas também é aquela pessoa que tem o entendimento que o arrebatamento está chegando. E ela começa a sofrer ali porque ela não quer ficar no arrebatamento, só que ela também não consegue obedecer com perfeição. Então ela está naquela tormenta. E se ela não conseguir passar, é possível que ela fique. Então isso aqui está falando de várias formas, mas o mais óbvio para quem está ouvindo agora é que vocês vão ficar nessa tormenta para nascer de novo enquanto estão em casa ouvindo esse áudio. E lá fora, como vocês já passaram, né, vocês não vão sentir nada, então menos pior. E realmente vai ter os escorpiões e os demônios. Tem alguns áudios ou vídeos nesse canal que fala especificamente um pouco sobre os demônios. Mas é aquela coisa, precisa saber? Vocês vão ver. E naqueles dias, os homens buscarão a morte, mas não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Quer dizer o quê? O homem vai desejar morrer para a carne, mas não vai ter mais entendimento. O homem vai desejar nascer de novo para ser arrebatado, mas o arrebatamento já aconteceu. Então ele vai desejar estar morto para não presenciar esta cena do pós-arrebatamento, mas ela ficou para ver. E por fim também, a pessoa vai desejar morrer logo para ser salvo, e os demônios vai torturar aquela pessoa para ficar enrolando. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos, aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Então aqui ele tá dando a dica certinho, né? Tá falando que é um homem. Não tá falando de anti-messias, anticristo, como dizem, nem de anti-Yahushua, tá falando literalmente que ia ter demônio em carne. Aqui você tá vendo uma prova cabal, né? De que o demônio, ele estaria em carne. E você vê que ele tem uma coroa semelhante ao ouro. Não tá falando que ele tem uma coroa de ouro, tá falando que é semelhante. Lembrando que ouro é a palavra e coroa é o entendimento. Então tá falando que o demônio ele tinha um entendimento semelhante à palavra, não era a palavra. Quer dizer o quê? Teologia é essa coroa. O demônio ele traz um entendimento semelhante à palavra, mas não é a palavra. Ele faz o quê? Te ensina a pular, ele te ensina a ler pulando versículos isolados. E disso ele te traz um entendimento semelhante à palavra. Mas esse entendimento não vai te salvar de nada. É tipo os historiadores, né? Ai, vocês sabiam que Pedro ele passou aqui por essa pedra? Que inútil saber isso. Por acaso saber que Pedro estava nessa pedra vai me salvar? Não. Então foi inútil saber uma coisa que era semelhante à palavra do Eterno. Entenderam? A mesma coisa em uma congregação. Eles não estão falando a palavra do Eterno, porque se eles estivessem falando a palavra do Eterno, eles próprios não iriam se intitular de pastores, nem tampouco iam chamar esse lugar de igreja, para vocês terem uma ideia. E se ele realmente falasse a verdade, ele ia intuir a todos a obedecerem a palavra do Eterno e não ficar no discurso vão daquele homem. Ele basicamente ia falar que todo mundo precisaria ler as escrituras em casa ou com ele se quisesse, mas que ninguém estaria obrigado a estar ali com ele, que ele não é a salvação. Mas por que nenhum fala isso? Porque ele sabe que se as pessoas tiverem esse entendimento de que não precisa daquele homem, ninguém vai seguir aquele pateta. Aí ele vai perder os seus seguidores. Tipo uma conta no Instagram, né? Quanto mais a pessoa é famosa, menos coisas perigosas ela faz para não perder seguidor. Basicamente isso, ela se torna uma idólatra do que ela tem. Porque se ela faz uma postagem que desagrada umas pessoas, aí vem a repercussão. Então o que ela faz? Ela vive uma vida totalmente falsa para que ninguém critique. E isso que está acontecendo. O demônio, o cavalo, ele está montado em cima de um homem e ele traz o falsa interpretação. Isso daqui também não está falando só da questão de anjo caído na terra. Está falando de você próprio que está ouvindo. Antes, um demônio ele se montava em cima de você e ele ia fazer você ir para essa congregação ou até mesmo ler as escrituras em casa. Só que você lia como? Pulando o versículo ou quando lia não entendia nada porque não era obediente. Então o demônio ele trazia um falso entendimento do que era para você fazer e acabava ficando no arrebatamento. E isso também não tem só a ver com congregação. Ele tinha cabelos como cabelos de mulheres. Ou seja, ele está falando também da congregação e o próprio homem. E os seus dentes eram como de leões. Então ele está falando o quê? Satanás, dentro do homem, trazia o falso entendimento e fazia eles falar a palavra do Eterno, mas era a palavra falsa. Eles tinham dente como de leões, mas não eram leões. E nem era dente de leão, era como, né? Quer dizer o quê? Era parecido.
Então quer dizer o quê? A pessoa ela tinha entendimento satânico da palavra e ia falar a palavra para alguém. E parecia que estava falando a palavra certa, mas não estava. E disso entre as duas coisas, por que está falando que tinha cabelo como de mulheres? Uma delas é porque nas escrituras fala que homem ter cabelo crescido como de mulher é desonroso. Então significava que eles não honravam a palavra do Eterno. E outro ponto também é porque existe a noiva. A noiva tem cabelo grande, então eles também se passavam pela noiva. Mas quando eles falavam com dente de leão, ou como dente de leão, aquilo que eles falavam não era verdade. Eles pareciam ter entendimento da palavra, mas o entendimento era falso. E eles falavam alguma coisa da palavra e eles próprios não obedeciam. Isso daqui também não entra só dentro da congregação, você pode ver isso em qualquer lugar. E isso você vê até nos médicos, né? O médico fala que é para fazer tal coisa e ele é o primeiro a estar desonrando a palavra dele. Para quem já trabalhou com convênio, deve entender o que significa isso, onde os médicos ficam passando a mão em cima do convênio das empresas. Os caras simplesmente pedem um monte de coisa que eles não vão nem usar só para ganhar em cima. Então você vai vendo como que as pessoas são hipócritas, né? Elas têm uma aparência, fala bonito, mas interiormente elas são podres. Isso daí é uma coisa zero surpresas para todo mundo, né? Todo mundo já esperava isso. Mas não esperavam que fosse tão podres assim, né? E tinham couraças como couraças de ferro. Ó, couraças de ferro quer dizer o quê? Eles tinham um entendimento duro. Como assim? Quer dizer que você trazia a verdade e eles usavam aquele entendimento duro deles para proteger os demônios deles. Basicamente isso. E o ruído das suas asas era como de ruído de carros. Então quer dizer o quê? Quando eles falavam, parecia que eles falavam para o combate, né? Nossa, falava tão bem. Gente, olha aquele cara ali ministrando tudo. Mas também era falso. Quando muitos cavalos correm ao combate, quer dizer o quê? Aquele homem lá estava falando todo emocionado a palavra do Eterno e ele falava como se ele estivesse duelando contra Satanás. Mas todas as palavras dele vinham dos cavalos, dos demônios. Isso quer dizer o quê? Aquele homem começava a pegar um monte de versículo isolado, começava a fazer aquela palestra ali, e simplesmente tudo aquilo que ele falava era um entendimento diferente do outro que Satanás estava trazendo na hora. Basicamente, se ele usasse 18 versículos, 18 Satanás estava ali dentro, cada um dando um entendimento diferente um do outro. Por isso que você vê o espírito de confusão. E realmente isso aqui está falando de fato sobre tudo, não tem a ver só com a palavra. Você pode ver uma pessoa aí que está palestrando, né? A pessoa faz aquele negócio gigantesco lá e simplesmente fala um monte de coisa e às vezes é até incoerente com o que ela está falando. Tu pode ver isso muito bem nessas pessoas que falam que estrelas, galáxia, que a Terra redonda existe. Aí você começa a questionar ela sobre algumas coisas, ela começa a dar uns discursos lá meio filosóficos dela, mas você vê que o negócio se contradiz, né? Já foi explicado algumas vezes aqui sobre esse Big Bang, que não tem lógica a gente estar existindo se ele realmente existisse, né? Você pode ver o cinturão de Van Halen. Fala que o negócio é tão quente que basicamente um metal era para derreter em contato com aquilo. Aí as pessoas constroem um monte de metal aqui e simplesmente mandam para um lugar que é muito mais quente do que a Terra, como dizem, né? E simplesmente o negócio nem derrete, né? E outro ponto também, né? Se a gente está numa bolha de explosão, como é que alguma coisa conseguiu passar pela bolha de explosão e entrou aqui dentro? Se você pega uma bomba de antimatéria e você explode e a Terra desaparece, imagina o Sol que consegue destruir átomos na sua explosão. Aí fica a pergunta, como é que sobrou uma pedra, uma rocha? Como? Como é que entrou um meteoro de gelo, como dizem, e caiu aqui na Terra? Como é que pode existir evolução e um meteoro do além caiu aqui na Terra, sendo que a gente está dentro de uma bolha? Isso não faz sentido. Isso mostra como que as pessoas não têm discernimento. E quando ela começa a dar uma palestra sem sentido de qualquer coisa, você consegue perceber falta de coerência. Porque o que a pessoa sabe, ou diz que sabe, é basicamente os cavalos falando através da boca dela. Por isso que fala que é uma carruagem de combate. Porque é um demônio atrás do outro dando entendimento. Aí é um monte de gente falando coisa aleatória. É que nem falar que a Terra é redonda. Aí você vê que a Terra redonda não se aplica na Terra que a gente mora. Então a Terra é plana? Em partes é. Mas ela não é plana voando no espaço, como dizem, porque espaço nem existe. E o que é esse negócio preto que a gente olha pra cima, então? Muito fácil, é o domo. Tá esperando o quê? Pega a água, tira a luz, que cor fica? Ah, é preto, né? Como é que você consegue ser tão cego? Possível, né? Então, basicamente, concluímos aqui que uma pessoa que acredita na evolução de Einstein acredita na teoria, que não é nem verdade, teoria não é verdade, né? Teoria é mentira. Você pode ver que a pessoa começa com uma teoria e depois ela se torna verdade, então significa que teoria não é verdade. Aí todo mundo acredita em partes na teoria do Big Bang, mas ninguém pode comprovar que é verdade. Aí simplesmente a ciência diz que não pode comprovar a existência do eterno, e a própria ciência também não pode comprovar o Big Bang, mas eles adotam o Big Bang como é verdade, mas o eterno não, porque fala que o eterno é uma teoria.
Então, basicamente, a pessoa que acredita nisso, ela é muito burra. Você vê como que a pessoa é ignorante, né? Então, basicamente, você consegue ver aqui que esses cavalos, eles não veio só para um grupinho ali de gente e o resto tá isolado. Eles veio absolutamente para tudo. Isso você encontra em Tiago, porque o que acontece em Tiago? Tiago está falando que de uma boca não pode proceder um manancial de águas doces ou águas amargosas. Não dá para sair os dois ao mesmo tempo. Ou vai sair sempre um ou vai sair sempre o outro. Isso significa o quê? O homem ele sempre fala inspirado através de algo. Ou fala através do eterno, é a água doce, ou vai falar através do diabo, é a fonte amargosa. Quer dizer o quê? Se toda a sua vida você nunca esteve na palavra, quem estava efetuando sobre você era Satanás. Basicamente isso. A ciência, a matemática, a astrologia, todas essas parafernálias veio de quem? Satanás. E quem estava na palavra, estava falando através da palavra. Por isso que o entendimento daqui é passado de uma forma mais lógica, para que ninguém tenha dúvida de nada. E olha que isso daqui é só um rascunho. Porque se realmente fosse falar a verdade da verdade, basicamente vocês não precisariam fazer nada. Mas é claro que o Eterno não quer preguiçoso no céu, então ele deixou uma parte para que a outra vocês também pudessem trabalhar e não fossem preguiçosos como foi. Lembre que a tua preguiça te fez ficar no arrebatamento. Foi ter preguiça de ler a Bíblia, foi ter preguiça de jejuar, foi ter preguiça de fazer alguma coisa e essa preguiça te fez ficar no arrebatamento. Aí agora imagina se esse canal falasse tudo. Aí você ia ter preguiça de novo, né? Era só você ouvir tudo e já era. Não, vai trabalhar também. E tinha caudas semelhantes às dos escorpiões. Ou seja, tá falando o quê? Que todos esses homens que tinham os cavalos dirigindo, eles tinham uma cauda. Não tá falando só de um grupinho isolado. Ah, não, isso daqui é só pra congregação. Não, isso daqui é pra todo mundo. Quem faz parte da congregação, quem faz parte do candomblé, quem faz parte dos Budas, Maomé, quem fazia yoga também, quem estava na religião aí do ecumenismo, basicamente, quem estava em tudo aí faz parte disso. Tinha uma cauda, tinha um satanás em cima da pessoa. Então, para ser de uma forma mais sincera e objetiva, tem o homem, e quando o homem ele não se batizava na água, que se batizar na água não é necessariamente entrar numa água, né? Mas ele não se batizava dentro da palavra, ele abriu o entendimento, porque formou a idade para o entendimento vir, que é o entendimento da razão, né? A idade da razão. Ou basicamente quando a criança ela consegue discernir já o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode fazer. Essa é a idade da razão, aonde ela consegue escolher por si próprio, sim ou não. Então o que acontecia? A criança ela não tinha palavra, Satanás induzia ela a fazer alguma coisa errada, e quando ela fazia alguma coisa errada, aí ele entrava, aí vinha um demônio morador. E depois que o demorador ele se formava lá dentro, ele ia crescendo, até que vinha um espírito, outro demônio basicamente, o demônio da escola, o demônio da faculdade, do curso, medicina, e principalmente o demônio da teologia. E o demônio da teologia era essa cauda. Então aqui você vê duas coisas, o demônio morador e o demônio da cauda. O demônio morador só tá te usando para viver aqui na Terra, ele só te controla. Mas o demônio da cauda que usa sua boca para enganar os outros. Continuando. E aguilhões nas suas caudas. O seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Aqui ele está falando tanto literalmente como ele está falando espiritualmente. No caso quer dizer o que? Os aguilhões? Armadilhas, prisões. Basicamente a pessoa, ela te ensinava alguma coisa que te aprisionava. Ensinava você a pecar e ficava preso no pecado. E esse pecado te conduziu a ficar no arrebatamento. E depois entra aquela mesma história, né? A pessoa sabia que o arrebatamento estava perto, ela estava presa no arguilhão, e ela estava sofrendo lá porque ela queria parar de pecar para ser arrebatado, mas não estava conseguindo porque não tinha entendimento. E agora entra vocês de novo. Vocês ficaram lá fora, correram para casa e conseguiram se safar, graças ao Eterno e seus anjos. E agora vocês estão quase 5 meses ou mais, depende de quem está ouvindo. Talvez a pessoa passou um mês só, outras pessoas estão passando 6 meses, alguém está o ano inteiro ouvindo. E vocês estão aí nessa sofrência, basicamente, né? Para tirar todo aquele engano e toda aquela mentira que Satanás trouxe para vocês. Então, basicamente, renovando o entendimento. Pegando tudo aquilo que Satanás trouxe como verdade e agora está colocando a verdade dentro da pessoa. Porque Satanás trouxe algo semelhante à verdade, não era verdade. Então significa que pelo canal você está tirando a mentira para pôr a verdade. Por isso a sofrência, né? E tinham sobre si rei, ou seja, tinham sobre si um líder, ou um entendimento. O anjo do abismo, a perdição. Em hebreu era seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Então você vê que parece que isso daqui foi alguém que só colocou, né, como curiosidade, mas não. Isso daqui foi uma tradução também, né, e um acréscimo, mas esse acréscimo não foi assim do além. Teve sim acréscimos que foi Satanás que pôs, o Eterno permitiu, e teve acréscimos que foi o próprio Eterno que pôs porque estava faltando. Por que estava faltando? Bom, João ele estava há 2000 anos aqui, né?
e só tinha ele para escrever. Ele escreveu e alguém podia ter rasgado. Aí o que acontecia? Se perdia parte das escrituras, ou foi retirado. Aí, basicamente, o Eterno só recolocou. Mas esse Abaddon e Apolião, ele tá falando do Velho e do Novo Testamento. No Velho Testamento ele era Abaddon, basicamente ele dominava tudo. E quando deu o Novo Testamento ele virou Apolião, ou seja, não domina mais nada, mas quando deu o arrebatamento que ele veio por um espacinho de tempo ali fazer alguma coisa. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem dois ais. Ou seja, passou um ano só e ainda tem mais 2 anos. E tocou o sexto anjo sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante do Eterno, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Esse rio Eufrates, ou fonte Eufrates, basicamente é o que já foi falado algumas vezes nesse canal aqui, de que tem o líder, ele é a fonte. E todo mundo que segue a fonte, no caso o percurso da fonte, se torna o rio. O rio é levado pela fonte, entenderam? Então, basicamente, o Eterno ele aprisionou Satanás e depois as pessoas decidiram soltar ele. Como assim? O que aconteceu? Quem foi a pessoa maluca? Você. Porque o Eterno ele aprisionou Satanás na vida daquela pessoa que queria ser livre. Quer dizer o quê? O Eterno ele veio e trouxe a verdade. Quem quisesse ter a verdade estaria livre de Satanás e Satanás estaria preso, não poderia efetuar na sua vida. Mas aquelas pessoas que não queriam a verdade, então Satanás estava solto. Então você vê o reinado de Satanás, o anti-Yahushua, e você vê o reinado de Yahushua. Você vê 1000 anos com Yahushua e você vê 1000 anos com Satanás. 1000 anos com Satanás é aquele que não tem a verdade. 1000 anos com Yahushua é aquele que está vivendo a verdade. A Ara está falando que chegou um período onde esses demônios do rio Eufrates aqui, ou da fonte Eufrates, foi solto. Isso porque chegou o tempo da apostasia. Muitas pessoas que não sei como não conseguem ver isso, chega a ser estranho, fala que o anti-Yahushua, ou anticristo, como vocês dizem, ainda vai vir, sendo que Paulo, João, até mesmo Pedro, já disse que ele já veio. E as pessoas simplesmente não estão enxergando que ele já está aqui. Ele veio basicamente em Atos. Ou para ser mais profundo ainda, ele veio desde Adão e Eva até agora. Então ele já está aqui nesse mundo. Só que as pessoas não enxergam isso, porque, sei lá. E foram soltos 4 anjos, que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então você vê que o matar aqui, ele tá falando necessariamente não fisicamente, tá? Do nada apareceu um anjo ali e começou a enforcar alguém. Mas ele tá falando que esses demônios, eles foram soltos com 4 entendimentos. Cada demônio trouxe um entendimento. Isso você pode também ver na primeira, segunda, terceira e quarta Revolução Industrial. Não necessariamente que ele só veio nesses períodos, né? Mas ele tá falando que ele veio como se fosse revoluções na Terra, entendeu? Desde Yahushua até aqui, houve revoluções para que o humano fosse progredindo. Do nada, né? Em 4.000 anos mal tinha tecnologias, que tinha foi destruído. E de 2 anos para cá, não teve nenhuma tecnologia. Aí uns 40, 200 anos para trás, menos ainda, do nada a tecnologia deu uns pulo assim gigantesco, né? Em 2003 tinha o celular da Nokia. Em 2007 já estava aquele celular de touch. Em 2024 já temos um celular que consegue ter projetor dentro dele com inteligência artificial. Então você vê que o negócio deu saltos gigantescos, né? Então é isso que ele está falando. Um demônio, um anjo caído, trouxe um entendimento. E depois ele finalizou sua obra, e veio outro anjo para trazer outro entendimento, outro anjo para ter outro entendimento, e por fim tá faltando o demônio aí, né? Que vai vir com o entendimento do pós-arrebatamento. Um deles já tá atuando basicamente no período que a gente tá, que é o demônio do EQM, ou demônio do estado de quase morte. É esse demônio que vem trazer sonhos e visões. A pessoa nem lê as escrituras e do nada, nossa, o Senhor me deu um sonho aqui onde eu vi as 2 testemunhas, nem sabe quem é as 2 testemunhas. Ele tá falando que viu 2 homens ali brancos, de cabelo loiro e olhos azuis, andando aí pela terra. Aí depois vem outra pessoa e fala, nossa, o Senhor me deu um sonho aonde eu vi basicamente nada acontecer. Aí a pessoa fala, nossa, realmente é do Eterno ali. Não, é o EQM trazendo. Aí outra pessoa tem um sonho e fala que tá vendo o anti-Yahushua, né? Ou o anticristo, como vocês dizem. Fala que tá lá na França, e depois fala que tá nos Estados Unidos, depois ninguém fala que tá no Brasil, porque no Brasil é irrelevante, né? Sendo que aqui não é Brasil, é Israel. Fala que está em qualquer outro canto, né? E quando você vai ver nas escrituras o que ela está falando ou ele não condiz. Isso é porque quem trouxe esse entendimento foi o demônio do EQM. Isso você também vê sobre o Evangelho das Estrelas. Quem trouxe esse evangelho não foi o Eterno, mas foi o próprio demônio do EQM falando com outro demônio.
Ai dele se vir falar alguma coisa errada que ele morre e vai pro lago de fogo. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu vi o número deles. Então você vê que cada cavaleiro ele está trazendo um entendimento. E outras pessoas seguiram esse entendimento. Então veio o demônio da astrologia e trouxe um monte de livro. Veio o demônio da apostasia e trouxe um monte de livros, né? Os livros Beastar, basicamente. Veio um demônio e trouxe as escolas e fundou um monte. Veio um demônio e trouxe a religião e fundou um monte. Veio um demônio que veio fundar a medicina e veio um monte. Veio o demônio da farmaqueia, um monte. Veio o demônio aí que trouxe a vacina, um monte. Então você vê que cada cavaleiro ele trouxe um entendimento para a Terra que as pessoas seguem. Assim viu os cavalos nesta visão. Lembrando que cavalo é demônio, só que não é demônio em carne, como anjo caído. Demônio, cavalo, é aquele que monta em cima da pessoa. Os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de ferro, ou seja, tinha pessoa, e de jacinto, e enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Então quer dizer o quê? Que basicamente o demônio ele trouxe vários tipos de pessoas para essa terra. Ele trouxe os que era de jacinto e ele trouxe os que era de enxofre. Como assim? Que loucura é essa? Quem é jacinto e quem é enxofre? Basicamente é só você ver na congregação. Tem o líder, tem o pós-líder que se desvincula da congregação que faz parte e cria sua própria congregação e vira o líder. Então você vê que ele passou de cargo, né? Saiu de um para o outro e de outro foi para um. Ele tá falando que esses demônios, esses cavalos, tinham cabeças como de leões. Então quer dizer o quê? Tinha palavra como de leão. Eles pareciam ser Yahushua, eles pareciam ter a palavra, mas não tinha, são demônios também. Você vê até no próprio Evangelho das Estrelas, fala que foi um anjo, diz ele, com cabeça de leão falar com ele. Gente, como é que vocês não estão enxergando isso? Vocês são diferentes. E de suas bocas saía fogo. Ou seja, das suas bocas parecia que saía o Espírito Santo falando, mas não era, era o próprio demônio lá dentro falando. Fumaça, só você se lembrar, né? Uma pessoa que fuma, ela usa o negócio lá e quando ela fala começa a sair aquela fumaça, aquele vapor. Então aqui é o que a pessoa está falando. E enxofre é basicamente a palavra de condenação que ela está falando. Porque a pessoa que ela tem o espírito do erro, basicamente, ela se ajoelha ali no milho para orar para pedir um carro. Tá saindo o enxofre ali, né, a fumaça, e o enxofre é o que ela tá pedindo para sua própria condenação. Então você tá vendo, a pessoa tá lá ajoelhada no milho faz 2 horas e tá orando. Senhor, me dá um carro, eu preciso de um carro. Ó a fumaça saindo. Só que essa fumaça não tá sendo para edificação dela, ela tá falando enxofre. Porque o Eterno vê lá no futuro que se desse aquele carro para ela, sofria um acidente e morria. Aí tava lá logo de fogo. Então aí você tá vendo. Não é necessário falar outro exemplo além de um carro, porque é para vocês entenderem. Por esses três foi morta a terça parte dos homens. Isto é, pelo fogo, ou seja, pelo batismo, ou pelo próprio homem falando, pela fumaça, a própria oração que a pessoa fala, ou as próprias palavras dela, e pelo enxofre. O enxofre pode ser orações em línguas demoníacas, né? A pessoa é batizada em línguas, só que pelo demônio. E ela começava a falar uma língua totalmente louca ali, mas era um demônio falando por ela. E ela própria falando coisas inúteis. O enxofre é que ele se encontra mais o que? Escolas, faculdades, cursos, entendeu? Enxofre tá na presidência também. Não tem nada a ver com o presidente aí que tá liderando, tá falando de todo mundo que tá falando coisa inútil ali. Médicos, ciência, astrologia, sociologia, física, quântico. Tudo isso é enxofre. Porque o que a pessoa tá falando ali não tá edificando ela, na verdade tá queimando ela, porque mostra que o conhecimento que ela tem é inútil. Pode ter alguém aí que é médico. Por acaso tua faculdade de 40 anos te fez ser salvo? Não. Pode estar alguém aí que é um professor renomado de alguma faculdade. Por acaso o teu título te salvou de alguma coisa? Pode ter um professor de renquete aí, né? Ou melhor dizendo, um professor de meia tigela que era humilhado pelos alunos. Por acaso saber alguma coisa te salvou? Pode ter um físico-culturista aí também. A academia te salvou? O teu corpo te fez alguma coisa? Então você vê como que tudo isso que a pessoa fazia era enxofre, não serviu de nada. Pode até aparecer alguém da NASA aí. Mudou alguma coisa saber das estrelas? Continuou enganado, que saíam de suas bocas. Então você está vendo que a terça parte dos homens foi morto pelo quê? Pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía de suas bocas. Lembra que a Yahushua disse que o que contamina o homem não é o que ele está comendo, mas é o que sai da sua boca em forma de palavras. As palavras que é o enxofre que está contaminando aquela pessoa e está matando. Veja, ela está orando alguma coisa a respeito da sua salvação, está orando coisas que não tem necessidade. E isso está matando ela. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Ou seja,
O poder do cavalo está em controlar sua boca e fazer você falar mentiras. Simples assim. Imagina aquelas pessoas que tem aquele canal que fala sobre cabelo. Aí a pessoa simplesmente começa a se auto-arregaçar ali do nada. Fala até que é uma galinha de macumba. Como é que uma pessoa dessa está esperando receber uma benção? Tem um canal que fala muito sobre isso. Se fosse vocês, tomava cuidado em... Se bem que vocês não vão ouvir mais nada, né? Então, não precisam tomar cuidado. Vocês já ficaram por causa disso. Ou aquela pessoa que tem um filho e fica chamando o filho de doido, de doidinho, de cabeçudo, de sem vergonha. Tá amaldiçoando o filho e tá se amaldiçoando. Então você vai vendo aí o que tá acontecendo, né? Olha o enxofre aí, olha queimando a pessoa, olha matando ela. Ou aqueles pais que são raivosos, né? Começam a chamar o filho de inútil, de desgraçado, que não vai ter futuro e várias outras coisas. Ó queimando a criança aí. E ainda tá esperando receber uma bênção quando tá falando palavras negativas. E aproveitando aqui, eu expulso todas as palavras negativas que foi semeada em minha vida enquanto falo nesse vídeo em nome de Yahushua HaMashiach. Tá vendo? É muito simples, gente. É por que ninguém faz isso? Bom, porque falta entendimento e porque falta entendimento. E lembre-se, a salvação é de vocês. A salvação não é de ninguém. Não é ninguém que vai obedecer por vocês, são vocês que obedecerão por vocês próprios. Não sejam idiotas, entendeu? Não sejam burros. Ah, eu vou me sacrificar aqui por tal pessoa para ele ser salvo comigo. Não seja esse tipo de gente. No período que você se encontra, quanto mais egoísta você for com a sua salvação, melhor. Não tô falando para você ser ruim com as pessoas. Ah, eu vou esconder essa lata de milho aqui. Não. Eu tô falando que quanto mais você focar na sua salvação, melhor. Você vai deitar ali e começa a orar. Aí você começa a lembrar de tal pessoa e você começa a orar por ela. Tu tá ficando maluco? Você e ela tá no arrebatamento, em vez de você orar por si próprio, tá orando por fulano que também ficou. Ai, Senhor, ajuda aquele... Não, você é o foco da oração. Lembre-se que se você estiver orando por outra pessoa, quem vai orar por você? Se você estiver jejuando por outra pessoa, quem vai jejuar por você? E se aquela pessoa é salva, você vai aparecer aonde? Porque você tem que entender o seguinte, é bom sim orar pelas outras pessoas, muito bom, mas muito mais por você. Porque você ora por aquela pessoa e aquela pessoa é salva e você não. Valeu a pena? 1000 vezes você do que aquela pessoa. O Eterno escolheu você, não escolheu o outro, escolheu você. Se ele escolheu você é porque ele quer te salvar. Porque se ele quisesse o outro, ele não tinha falado com você, né? Então entenda, a salvação é uma só. O foco é você. E se você pegar o seu foco e trazer para outra pessoa, você está se perdendo. Imagina, na hora da tortura, você sai lá, um pai com uma filha, né? O pai sai com a filha lá para ser torturado, né? Porque chegou a hora. Aí, ao invés de ele focar nele mesmo, ele fica olhando para a filha dele. Aí ele começa a ser atacado por sentimentos e tá lá chorando, né? Sendo levado. Aí vai ver a filha dele sobe e ele fica. Valeu alguma coisa? Não. Uma coisa é você dar uma exortação ali na criança para ela prestar atenção. Acabou. Se ela não prestou atenção, a culpa é dela. Lembre-se que você só é pai aqui na Terra. Você só lembra de que aquela pessoa é teu filho aqui na Terra, ou amigo. Quando você for arrebatado, você não vai se lembrar de quem está aqui na Terra. Você vai chorar pelo quê se você não vai se lembrar de quem está aqui na Terra? Ai, meu filho não foi salvo. Aí você passou pelo firmamento. Pelo que eu tava chorando mesmo? Pronto, tá entendendo? Por isso que esse canal aqui não tá nem aí se você vai obedecer ou não. Só estamos fazendo isso porque o Eterno pediu. Se ele não tivesse pedido, a gente não tinha nada a ver com a sua história. A gente não tava nem aí se você ia ser salvo ou não. Não faz diferença se você tá lá ou não, pra ser mais sincero. Porque a salvação é minha, não é sua. Pra mim faz diferença se eu estou no céu ou não. Agora, se você tá lá ou não, eu não tô nem aí. Eu não vou nem me lembrar que você existe para primeiro assunto de conversa. Não faz diferença. Isso serve também para quem se autoproclama ateu. Você acha que tá fazendo alguma diferença? Tem certeza nisso? Você acha que alguém liga se você é ateu ou não? Você é um coitado e um pobre qualquer que tá achando que é especial no universo, né? E fica contemplando a expectativa de que tá certo. Ai, se eu não acredito que o Eterno existe, automaticamente o demônio não existe. Se ele não existe, ele não pode me tocar. E se eu não acredito que o Eterno existe, arrebatamento para mim não existe também. Então o arrebatamento não pode me tocar. Enganado. Então lembre-se, a salvação é sua, não é de ninguém. Você não vai cuidar da salvação de ninguém. Você não vai obedecer por ninguém. É sua. Ou você preserva a sua memória perante o Eterno, ou você morre perante o universo inteiro e queima no lago de fogo para sempre. Ninguém vai sentir a sua falta, ninguém, nem o próprio Eterno vai sentir a sua falta. Ele também vai apagar a mente dele para não lembrar que você está embaixo. Ninguém vai se lembrar que você existe. E se você não quer ser uma coisa esquecida que só sente dor, trate de cuidar da sua salvação pelo menos uma vez na sua vida. Faça alguma coisa para o Eterno ver. Não dizem? Uma para o Eterno ver? Sua vez.
Tá com alguém aí, a pessoa não tá se dedicando, problema dela. Fala o que é para ser dito. Se ela não toma conta, não fizer nada, problema dela. O importante é você lá em cima. O resto não é problema seu. Lembre-se que aquela pessoa também ficou porque ela foi negligente quanto à salvação dela. Se ela tivesse sido prudente, não tinha ficado. E se ficou é porque foi negligente. Se ela tá querendo ser negligente de novo com a salvação dela, deixa. Grava essa parte do áudio e dá pra essa pessoa ouvir até ela entender, que continue repetindo esse áudio até ela entender que, tipo, se ela não fizer nada, ninguém vai fazer nada. O Eterno já fez demais com esse canal. O Eterno já fez demais com Yahushua. O Eterno já fez demais com seu próprio Espírito Santo. Ele já fez demais com seus discípulos e seus profetas para que alguém pudesse ser salvo. E a pessoa é tão egoísta que não está fazendo nada. Então não é problema do Eterno se você também não quer fazer nada. Ele fez o que cabia a ele. E agora ele pede encarecidamente que você faça a sua parte. Não é porque o Eterno é totalmente poderoso que ele vai te obrigar a estar no céu. Você escolhe seu destino. Já foi falado várias vezes nesse canal a respeito de escolha. O que você escolhe? Já foi lido o livro de Hebreus que fala sobre o hoje, o que você está fazendo hoje. E se está sendo falado de novo, é para a pessoa entender que é a escolha dela. Se você não escolher por você mesmo, ninguém vai escolher por você. O Eterno não vai escolher por você. Ele já mandou seu filho escolheu por você, mas você próprio não se escolheu por si. Ninguém pode se salvar além de você mesmo. Continuando a leitura. Porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. Então tá falando que das suas caudas ser semelhantes à serpente. É só você lembrar o que veio atacar Adão e Eva. Foi uma serpente. A serpente usou o quê? De malícia para enganar Adão e Eva. A serpente usou de palavras persuasivas para enganar Adão e Eva. Então quer dizer o quê? A porcaria do demônio tá te usando de filosofia para te enganar. Basicamente isso. Vem com discurso de exaltação, vem com discurso de ai, tô orando por você, uma benção poderosa tá chegando à tua casa, confia. O cara nem sabe onde você mora e tá falando que uma benção tá caindo na tua cabeça. Realmente tá caindo uma benção na tua cabeça, que é a salvação, mas depois do arrebatamento. Confia, confia. Acredita em qualquer um mesmo, é isso que o demônio quer. Acredita em todo mundo, não questiona nada. Vocês já viram aquela figurinha daquele macaco? Onde ele tá com as duas mãos na orelha, com as duas mãos na boca e com as duas mãos nos olhos? Vocês já pararam para pensar o porquê que Satanás fez isso? É para mostrar como que a pessoa é ignorante, de que ela coloca as mãos no ouvido para não escutar, ela coloca as mãos na boca para não falar, e ela coloca as mãos nos olhos para não ver. É isso que acontece. Satanás ele coloca as mãos dele nos seus olhos para que você não enxergue com o entendimento o que está acontecendo. Satanás coloca a mão nos seus ouvidos para que você não ouça a verdade e não saia do engano. E Satanás coloca a mão na sua boca para que você não questione o que está acontecendo. Aí a pessoa é tão prudente, né? Tão prudente, nossa, a pessoa ela é muito prudente, sabe? Ela se prepara demais para o futuro. Que se preparou tanto para ficar, mas não se preparou para ir. Então isso que acontece. Despertem enquanto há tempo. Não sabemos, ao fato, se quando for postado esse vídeo, vai dar um arrebatamento muito rápido. Uma coisa é certa é que quando esse canal terminar, não há mais porque o Eterno esperar vocês. E por isso que esse vídeo, quem sabe se alguém vai ouvir depois do arrebatamento. Mas isso daí também vale para agora. Vocês não sabem quanto tempo tem. E se a escolha é uma só, vocês devem escolher pela salvação e não devem ficar brincando com ela. E nem tampouco se achar poderosos. Por que que acontece? Satanás sabe como enganar o humano. Ele sabe como ser persuasivo com o humano. Ele sabe como dilatar o humano ao favor do demônio. Você acha que ele trouxe esses super-heróis pra quê? Marvel, DC, pra quê? É pra enganar o homem. Pra que ele olhasse algo, admirasse aquilo e quisesse se assemelhar àquilo que ele tá vendo. Aonde os mocinhos sempre vencem e os vilões estão sempre soltos. É só você ver a porcaria da história do Batman, né? O cara simplesmente luta com o mal e o mal nunca acaba. Então, basicamente, o que ele tá fazendo é inútil. Ele vai lá, espanca aquela porcaria do Coringa lá e manda pra prisão. O negócio tá sempre solto. Ou seja, o que o Batman tá fazendo é inútil. Ele não está somando em nada. Ele é como zero, entendeu? Ele faz a justiça que não existe. Pra você ver. Se pelo menos o Batman matasse alguém, ele tava fazendo algo bom. De fato, porque pelo menos o carinha ali ia parar de causar o mal. Mas como ele não tá matando, ele só tá prendendo, só tá remediando, toda hora o bicho tá solto. E como ele tá solto, ele vai lá e mata quem quer. E o bonzinho da história não faz absolutamente nada. Ele também faz parte dos vilões. Isso você vê em qualquer história de quadrinho, que é a coisa mais clichê que tem do mundo. E as pessoas que gostam disso são clichês também.
basicamente são pessoas inúteis, né? Vamos ser mais sinceros. Isso também entra em anime. Nossa, anime é uma coisa assim que, gente, quem gosta disso realmente não merece ir pro céu. Falo a verdade. Porque a pessoa é tão fracassada mesmo, não é nem brincando, que ela vai ler um anime onde o cara morre e vai viver uma outra vida porque a vida dele é uma bosta. A vida dele é tão ruim que ele vai viver uma aventura numa outra vida. Nossa! Ou aqueles de luta, então, ou aqueles de transformação. Piorou, né? Olha, eu não vou chegar mais aqui porque tem pessoas muito emotivas, né? Vão se sentir ofendidas porque alguém tá falando a verdade. Então é só isso que é o suficiente para vocês entenderem. Não sejam animes, né? Não sejam DC, comic, como falam, né? Não façam parte dessa companhia aí. Não sejam loucos e se preparem para o arrebatamento. Bom, se bem que você está ouvindo depois do arrebatamento. Então se prepara para dar vida e faça alguma coisa. Porque uma coisa é, você tá ouvindo minha voz aqui, que nem é minha, né? Do Eterno. Tá ouvindo o Eterno falar aqui. É só essa vez que você vai ouvir mesmo. Depois do arrebatamento você não vai ouvir mais nada. Depois do Mar de Vidro, é claro, né? Você vai ouvir isso. Se não fizer nada, vai morrer com isso. Vai aparecer no Mar de Vidro. Vai ouvir o próprio Eterno falando e apontando para quem ele usou. E depois acabou e você vai ficar só com isso daí mesmo. Não vai ter mais nada. Não espere, como dizem, né? Ai, ninguém sabe da salvação. A gente vai chegar lá em cima, vai aparecer no tribunal de Yahushua e de lá a gente vai saber se tá salvo ou tá condenado. Aí a pessoa lê a Bíblia, tá mostrando as obras dela, a consciência tá condenando e tá esperando ir lá em cima para saber se tá salvo. Gente, essa pessoa é muito inocente, muito mesmo. Então daqui você tá vendo o que é o livro da vida, você tá vendo onde está o tribunal de Yahushua, que Yahushua significa palavra, então o tribunal de Yahushua é a palavra dele, então o tribunal dele tá aqui na Terra. O que você vai vendo é muitas coisas, mas por que que ninguém entende isso? Bom, é um questionamento que só vocês podem responder, porque já foi falado que não lê a Bíblia, mas teve pessoas que leram. Então isso não é o suficiente. Então perguntem pro Eterno por que que vocês não entenderam nada. E depois ele fala que a serpente com a sua boca está danificando. Então significa que Satanás está usando a boca daquela pessoa para danificar quem está ouvindo e a si próprio. E os outros homens, que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das suas obras, de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Ele está falando que até mesmo vendo tudo isso daí não se arrependeu, pronto. E não se arrependeram dos seus homicídios. Ou seja, a pessoa sabe que está errada e não se arrepende do erro, ela continua matando os outros. Você pode ver isso nesses homens do púlpito, né? A pessoa lê lá e entende que está errada, mas continua com o erro. Por quê? Porque não está nem aí. Você pode ver isso num tribunal. O cara é comprado ali para defender o caso de uma pessoa que realmente matou. Todas as provas estão apontando, mas não faz nada. Tá nem aí. Você vê um professor que sabe a verdade e é obrigado a ensinar mentira. Ele poderia falar a verdade, mas não tá nem aí. Nem das suas feitiçarias, ou seja, nem das suas palavras persuasivas, nem da sua fornicação. Não cansa de pecar, nem dos seus furtos. Não cansa de enganar, não cansa de mentir, não cansa de roubar a glória de alguém. E vi outro anjo forte, que descia do céu vestido de uma nuvem, ou seja, vestido de anjos. Como assim? Tinha vários anjos em volta ali, né? E por cima da sua cabeça estava o arco celeste, ou seja, por cima da sua cabeça estava a aliança. E o seu rosto era como o sol, ou seja, o rosto dele brilhava só a verdade. E os seus pés como colunas de fogo, ou seja, basicamente, a coluna de fogo é o Espírito Santo. O que sustenta o homem é o Espírito Santo. Então aqui ele está definindo como é que é uma pessoa espiritual, em partes. Por quê? Fica sem saber. Você não precisa saber disso, você precisa saber do que é para você fazer para dar vida. E tinha na sua mão um livrinho aberto, ou seja, tinha a palavra. E pôs o seu pé direito sobre o mar, sobre as pessoas, e o esquerdo sobre a terra. Então você vê o que, né? Você pode até imaginar, nossa, tinha uma pessoa que estava pisando na água e depois estava pisando... Não, tudo errado. Quer dizer que ele estava dentro da terra, dentro do corpo de terra e estava no meio do mar, no meio das pessoas. Aqui tá falando de Yahushua também. Entenderam? Sim, né? E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. Aí você vê quem? Yahushua gritando lá, né? E Yahushua foi o único que realmente trouxe algo assim precioso. Lembrando que Yahushua é a palavra, então, traduzindo, o Eterno foi o único que realmente teve peito para fazer alguma coisa nessa terra. Para você ver como que o homem é inútil, né? É uma coisa a ser destacado que o Eterno me fez entender sobre o que é revolução das máquinas, né? Meio que Satanás ele trouxe esse negócio científico, né? Essa coisa de ficção, como dizem, de revolução das máquinas. Antigamente nem existia robô e misteriosamente já estava criando ou cogitando a ideia de um robô semelhante ao homem que se rebelava contra o homem. Loucura, né? Como é que alguém imaginaria isso? Basicamente o que acontece? Vocês devem se lembrar que Satanás falava que os anjos eram escravos.
Então o que acontece? O que é essa revolução das máquinas? É só você analisar uma máquina. A máquina ela é criada para executar comandos. Quando você dá um comando, ela executa. E a revolução da máquina é quando ela não obedece o comando que é dado. Dizem como bug. Não, isso daí é revolução. Aonde a máquina não obedece o comando. Então o que está acontecendo? O Eterno criou os anjos para obedecer ele. Aí os anjos se rebelaram contra o Eterno. E o que aconteceu aqui na Terra? O homem é a imagem do Eterno e o robô seria a imagem do homem. Aí o robô se rebelou contra o homem. E quer dizer o quê? Que o homem seria o Eterno e o robô seria os anjos caídos. E os anjos caídos se rebelaram contra o Eterno. Então, basicamente, esse negócio de revolução das máquinas, esses filmes científicos, estão representando o mundo espiritual. Eles estão mostrando, em partes, o que é a verdade. Eles estão mostrando o que eles fizeram lá em cima. Mas por que ninguém viu isso e teve que alguém falar para vocês se lembrarem disso? Ah, vai orar. É simples. Se você não orar, o Eterno perguntando essas coisas, quem vai te falar? O Eterno não fala se você primeiro não falar com ele. Ele não é invasivo. Você tem que dar permissão dele falar com você. Se você não falar com ele, tá esperando o quê? Retomando a leitura. E clamou com grande voz, quando ruge um leão. Ou seja, estava lá gritando, Yahushua. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram suas vozes. Seja, o Eterno ali falando e também os anjos vindo executar coisas aqui. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: selo que os 7 trovões emitiram e não os escrevas. Quer dizer o quê? João ele estava lá participando com Yahushua. João ouviu tudo que Yahushua disse, mas nem todas as coisas ele escreveu nas escrituras, porque o Eterno disse que agora não é permitido. E por fim foi revelado. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu. Ou seja, Yahushua, ele estava dentro do corpo na terra e ao mesmo tempo ele estava também no meio do mar. Ele estava entre as pessoas. Simples, né? É só você se lembrar da partilha do pão. Tinha quase 5.000 homens lá, né? Então ele estava no meio da multidão. E jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Então você está vendo que Yahushua, que significa palavra, foi usado para criar tudo. O que tem na terra, o que tem no homem, no mar, em tudo. E ele disse que da sua criação não haveria demora. Quer dizer o quê? Que um dia o fim de todas as coisas chegaria. E por fim, o canal está mostrando que o fim já chegou. Não é surpresa para ninguém. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo do Eterno, como anunciou os profetas a seus servos. Será que tem 2 entendimentos simples, né? Não é o arrebatamento, caso você pense, ilusão sua. Um entendimento é de que os demônios não tinham imaginação, não conseguiam nem compreender que esse canal ia brotar assim do nada, né? E que através desse canal vocês seriam salvos. Então o Eterno manifestou algo oculto dos seus profetas. E o outro é Yahushua vindo aqui na Terra. Realmente, né? Os demônios não poderiam imaginar, né? Que do nada o próprio Eterno ia vir aqui na Terra. O Eterno falava que ele mandaria sua promessa, seu filho. Não estava dizendo que o próprio Eterno viria nessa terra. E quer dizer o quê? Quando Yahushua estava andando aqui, eles pensavam que era só mais um homem qualquer que estava aí, que estava sujeito à morte. Mas era o próprio Eterno dentro de Yahushua. E quando Yahushua foi morto, o próprio Eterno teve legalidade de entrar no Lago de Fogo. Teve legalidade de entrar no inferno. Teve legalidade de entrar no seio de Abraão. Então você vê que o próprio demônio deu acesso ao Eterno a agir onde ele não podia, por direito, né? Aí o demônio foi lá e deu. E ele fala: mas no dia da voz do 7º anjo, ou seja, a 7ª geração, a 7ª vez que o Eterno vai falar que nós estamos quase, já está quase na porta da vez desse anjo começar a falar. Que na verdade já está falando, né? Que no caso já está falando, né? Esse canal aqui é o 7º anjo, para quem não está entendendo. Ele já está falando agora. E quando estiver completo, aí vai se manifestar o segredo para vocês, que no caso é que vocês podem ser salvos por esse canal. Então aqui você está vendo aí, né, os anjos. E o 6º anjo era o canal do Espírito Santo Ministra, que era pessoas para nascer de novo. Então o 7º aqui você está vendo. Oi, tudo bom? Sou o 7º anjo, caso você não saiba. Tá aqui. Vocês estão vendo. E o 6º estava lá no canal Espírito Santo Ministra. Alguém deu liga? Não. Mas aqueles que deram liga, eles foram salvos. E agora chegou a sua vez de obedecer o 7º entendimento que o Eterno trouxe, que no caso é dando a vida. Só obedecer, hein? Não há dificuldade nenhuma nisso.
De fato não há por quê? Porque quando você se tornar espiritual, você não vai sentir dor. Então que dificuldade é nisso? Você não vai sentir dor? O demônio vai estar te torturar, você não vai esboçar nada, aí você só vai ter o jogo. E do jogo, é só você não jogar. Que dificuldade é nisso? É difícil no começo, por quê? Porque falta entendimento. Mas a partir que o entendimento entra e você vive ele, qual é a dificuldade agora? É que nem uma pessoa que ela tem curso de contas. Quando ela entende como faz as contas, qualquer continha para ela se torna fácil, até mesmo aquelas contas que demandam muito tempo, porque ela já tem tudo memorizado na cabeça dela. É que nem a conta de um mais um. Para uma criança pode ser muito difícil porque ela não tem o entendimento, mas quando ela entende um mais um vira dois, ela nunca erra. Continuando. E foi ao anjo dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o e come-o, e ele fará amargo a teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Gente, isso daqui é uma coisa assim fabulosa. Por que que é doce como mel na boca, mas é amargo no ventre? Quer dizer que, para quem tá falando nesse canal, é extremamente doce. Quer dizer que o que a gente tinha que fazer já fez. Agora o amargo vai ser para vocês, porque vocês vão ser gerados desse canal. Entenderam? Não fala que a pessoa veio do lombo de Abraão, quer dizer que ele veio da entranha de Abraão, quer dizer que ele foi gerado de Abraão. Quer dizer que o entendimento que é passado aqui foi doce para quem obedeceu. Agora o entendimento que é passado nesse canal é amargo para quem ficou, porque vai ter que passar por essa tormenta toda lá fora. Mágico, né? Quase. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel. Mas havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Então quer dizer o quê? Ele tá falando de duas pessoas. Esse canal ainda tá aqui, ele tá sendo construído ainda. Significa o quê? De que quem tá ouvindo antes do arrebatamento pode pegar essas coisas e se consertar na sua vida, né? A pessoa ouve, entende, pratica e melhora. O melhorar gera uma obra, que essa obra o Eterno vê e considera aquela pessoa que ela pode ser arrebatada. Então se tornou doce. Mas a pessoa que também está ouvindo antes, mas não da liga, quando é arrebatamento, esse mel vai descer amargo no ventre dela. Tava doce ali no entendimento. Bom, é só fazer isso que eu sou salvo. Não obedeceu, agora desceu amargando aí na goela, né? Desceu amargando aí no estômago e amargou tudo. Agora vai ter que dar vida. Continuando. E ele disse-me: Importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Quer dizer o quê? O Eterno profetizou uma vez por Yahushua, profetizou pelos seus discípulos, e por fim ele profetizou pelo canal Espírito Santo Ministra, e agora ele está profetizando mais uma vez nesse canal. Porque todos os outros era uma profetização só. Obedeça para ser salvo. No caso arrebatamento, no caso leito, ou no caso morte natural. Então, a primeira vez que o anjo estava profetizando, que era o sexto, era desde Yahushua até o canal Espírito Santo Ministra. E ainda nesse tempo, só vai terminar quando der o arrebatamento, podemos dizer assim. E dito já está vindo o sétimo anjo, que é esse canal, que ele já está começando a profetizar pela segunda vez. Agora ele está profetizando o que vocês precisam fazer para ser salvo. É muito legal isso, né? Mas muito triste para quem ficar. Em partes, né? Porque ninguém vai se lembrar mesmo, então é muito triste para você. Então, pelo amor do Eterno, vê se faz alguma coisa que preste, para de graça, porque o assunto é sério. Podem até achar que, nossa, que cara arrogante. Realmente, né? Que cara arrogante. Vocês estão falando que o Eterno é arrogante? Tudo bem. Ele entende, porque vocês têm que entender que não é a carne e o sangue que está falando, mas é o próprio Eterno usando a carne para falar. Antigamente não existia o profeta que o Eterno usava para falar por meio dele? Hoje em dia isso também existe, mas não como antigamente. A diferença é que o Eterno ele tem acesso a todo mundo, ele usa quem for necessário. E quem não for, simplesmente ele não vai usar. Tem pessoas, como aborto, que simplesmente só apareceu aí e morreu e já tá lá em cima. E outras pessoas que teve a sorte de nascer, ou azar, né? E agora tá tendo que batalhar pela sua salvação. É simples assim. Então, se você não tá gostando do que você tá ouvindo, primeiramente não é nem você que não tá gostando, é o demônio dentro de você se irritando com o que tá sendo falado. Isso daqui é falado desse jeito de propósito, para mostrar o demônio. Se você suportar esse demônio, passar por essa tentação, automaticamente você já ganhou, porque você já está mostrando o que você quer perante o Eterno. Mas agora, se você não aguenta, né, essa voz chata aqui falando, porque é a voz da carne, aí, meu amigo, você não tem nem capacidade de dar vida. Imagina, você não consegue vencer nenhuma vozinha chata, não consegue vencer nenhum vídeo de 1 hora. Imagina se você fosse vencer uma tortura que vai levar muito mais do que 1 hora. Você vê a fraqueza espiritual que você tá. Eu, hein?